Bom, hoje nós vamos falar sobre, além de 6, né, disciplina, resiliência. E eu tenho mergulhado bastante, porque eu até vou levar bastante vai ser essa imersão que a gente vai fazer lá em Trancoso, agora em abril. E ela vai ser um estágio a mais, né, vai ser um aprofundamento de tudo que a gente vem fazendo aqui. Então, vou fazer uma pergunta para vocês. Quem de vocês acredita que o que você pensa tem um impacto real na sua vida? O que você pensa tem um impacto na sua realidade? Levanta a mão aí quem acredita que isso é real, que isso acontece. Fabrício, acredita? André, você acredita? Acredito. Acredita. Alguém não acredita? Que o que a gente pensa tem um impacto real na nossa realidade. Quem de vocês acordou hoje pela manhã e criou mentalmente, conscientemente, o seu futuro na sua mente? A hora que você acordou, você visualizou tudo que você queria realizar durante o dia. Quem tem esse hábito aí? Milena, André, Rodrigo. Boa. Gente, isso é tão real. Todas as coisas que existem, sem exceção, elas são criadas no mundo das ideias. Vou chamar de mundo das ideias, que era como Platão chamava. Então, no mundo das ideias, a gente é onde são criadas todas as coisas. Você pegar um avião que está no hangar ali, ele foi pensado por alguém, a partir do pensamento de alguém dessa ideia, né? Lá atrás foi inventado, foi descoberto esse princípio de voo pelo Santos Dumont, Wright Brothers, quem quer que tenha sido que realmente fez, ou meio que junto. Boa noite, Ventura. Então, foi lá, criou, depois foi sendo evoluído, tudo que existe, a gente descobriu no mundo das ideias. Tudo foi feito dessa forma. Pensamento, palavra e ação. Tudo é feito dessa forma. Então, quando a gente acorda pela manhã e a gente visualiza o que a gente quer que aconteça, a gente está começando a criar o que a gente quer que aconteça. A gente quer criar, a gente passa a criar o nosso mundo real. Porque o ser humano tem entre 60 e 70 mil pensamentos por dia. Essa é a quantidade de pensamentos que passam na nossa mente por dia. Em torno de 90% desses pensamentos são os mesmos pensamentos que você teve no dia anterior. 90% deles. 90% do que você está pensando hoje, você pensou ontem. E você pensou anteontem. E você pensou antes de ontem. Então, os nossos pensamentos, eles levam a nossas escolhas. As mesmas escolhas, elas vão criando os mesmos comportamentos na nossa vida. Os mesmos comportamentos que a gente vai tendo, eles vão criando as mesmas experiências. E as mesmas experiências vão criando as mesmas emoções. Então perceba que quando a gente acorda, você acorda de manhã, do mesmo lado da cama, você desce, você pega a sua água, você vai até o banheiro, da mesma forma, vai lá, toma seu banho, pente o cabelo, passa o perfume, tudo igualzinho, coloca seu sapato, coloca sua roupa, faz o mesmo caminho, toma o mesmo café. A gente vai vivendo e revivendo os mesmos dias, os mesmos pensamentos, com as mesmas escolhas criam os mesmos comportamentos, os mesmos comportamentos vão criando as mesmas experiências. Então percebam que as mesmas emoções que a gente vai criando, elas pegam e a gente reinicia o próximo dia com os mesmos pensamentos. Porque você está trapped, você está fazendo aquela mesma coisa. E o que acontece? O que é um pensamento? Um pensamento, ele tem uma forma física, orgânica na nossa mente. Depois eu vou mostrar para vocês um videozinho de uma sinapse neural. Eles vêm ali, eles fazem uma conexão, essa conexão, quando você pensa uma vez, ela é uma conexão muito ralinha ali, que eles vão encostando. A hora que você começa a memorizar e a trabalhar aquela parte do seu cérebro, a neuroplasticidade, ela começa a enraizar, igualzinho uma raiz de uma árvore, ela vai ficando mais grossa e mais densa.
Então, existe algo físico dentro do nosso corpo. Nós temos centenas de trilhões de sinapses nos nossos neurônios. Então, quando a gente pensa, você começa a criar um caminho. Quando você começa a reforçar esse pensamento, você vai começando a sedimentar. Quando esses pensamentos seus vão se tornando ações, eles passam dentro da sua mente a ficar mais sedimentados ainda. E quanto mais sedimentados, eles vão começando a formar sensações, formar hormônios, eles vão passando por todo o seu corpo. Então percebam, se os mesmos pensamentos te geram as mesmas escolhas, que criam os mesmos comportamentos, que criam as mesmas experiências, se você quiser mudar as suas experiências e as suas emoções, o que você tem que mudar primeiro? O seu pensamento. Se a gente não mudar o pensamento, a gente não muda a nossa realidade. E isso é um fato, esta é uma realidade. Então as pessoas que têm pensamentos de dor, de medo, de perda, né, de derrotismo, tudo isso, você está criando a sua realidade a partir daquilo. E você está criando e recriando ela todos os dias em cima disso. Então, a partir do momento que a gente entende que a gente tem que mudar os nossos pensamentos, uma vez que a gente muda os nossos pensamentos, a gente começa a mudar as nossas ações. À medida que a gente muda essa sequência de ações, a gente começa a mudar os nossos comportamentos inconscientes. Aqueles que fazem a gente ter as mesmas experiências, as mesmas emoções e vivendo isso dia após dia. Então, a parte inicial disso tudo é o conhecimento. É o conhecimento. Tem um ganhador do prêmio Nobel, chamado Kendall, que ele descobriu que as pessoas, quando você aprende uma informação, você dobra o número de conexões numa parte do cérebro, que ela está sendo armazenada. Em torno de 2.600 conexões são feitas quando você aprende. E elas, se você não reforçar aquilo, se você não insistir, se você não continuar, ela se perde dentro de horas ou máximo dias. Aquela conexão que você fez, ela se perde. Então, se você vai tentar jogar golfe, aí você vai lá um dia e bate o taco lá, aprendeu a bater aquilo ali um pouco. Aí você não tenta mais daqui 6 meses, você vai ter que começar do zero de novo. Se você quiser aprender aquele movimento, você vai ter que ter uma constância durante um certo tempo. No golfe, no tênis, no futebol, na meditação, escovando os dentes, dormindo. Qualquer coisa que você queira fazer, você precisa de frequência. André, quer dirigir? Brevet, pilotar? Para pilotar, para qualquer coisa. Então, gente, quando a gente traz isso, quando a gente quer alterar a nossa vida, você quer alterar a sua vida, você tem que alterar. Tem aquela de Lao Tzu também, né? As pessoas dizem as mesmas coisas de forma diferente. Muita atenção ao seu pensamento, pois eles serão suas palavras. Muita atenção às suas palavras, pois elas serão suas ações. Muita atenção às suas ações, pois elas tornarão seus hábitos. Muito cuidado aos seus hábitos, pois eles moldarão seu caráter. Muito cuidado com seu caráter, pois ele será o senhor do seu destino. E isso é o que a neurociência vem provando hoje. A epigenética vem provando hoje. A influência que o nosso pensamento tem na modulagem do nosso cérebro, que vai modular nossas ações, nossos sentimentos, nossas emoções. Então, se a gente quer mudar quem nós somos, você não tem como mudar quem você é sem mudar seus pensamentos. Para mudar quem você quer se tornar, você tem que literalmente se tornar outra pessoa. Naquele aspecto que você quer ser mudado. E para você se tornar essa outra pessoa, você precisa começar com o seu pensamento. Você tem que mudar o seu setup de pensamento. Você tem que ter novas escolhas, novos pensamentos que vão te levar a novas escolhas. Essas novas escolhas vão te levar a novos comportamentos, que vão te levar a novas experiências, que vão te levar a novas emoções. Isso é chamado de evolução. A nossa evolução, ela acontece assim. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender que isso inicia na mente. Então todos os grandes líderes que já existiram até hoje, Martin Luther King, o Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Jesus, né, o maior deles todos, Buda, Winston Churchill, qualquer grande líder, ele criou
a realidade dele. Dentro da mente dele, Steve Jobs, aquilo já existia. Ele só fez com que aquilo que existia já dentro da mente dele fosse externalizado através de palavras, ações, hábitos. Então, quando a gente vê esses grandes mestres que passaram, líderes, mestres de tecnologia, mestres de espiritualidade, tudo, todos eles viveram essa realidade dentro da mente deles, antes daquilo se tornar realidade aqui de fora. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender que a nossa personalidade é reflexo do nosso pensamento. E a gente tem que passar a controlar o nosso pensamento. Agora, alguém tem alguma dúvida dessa sequência, dessa informação? Alguém fala, Léo, não sei se é bem assim. Alguém tem alguma dúvida nesse ponto, da importância que o seu pensamento tem para você moldar a sua vida? Ou fale agora ou cale-se para sempre. Então, se você não tem dúvida sobre isso, aí a gente vai para a segunda parte da equação. Se você sabe que é o seu pensamento que controla a sua vida, a pergunta que eu te faço é, você controla os seus pensamentos? Você tem total controle do que você pensa o dia todo? Ou você às vezes tem pensamentos tóxicos? Ou você às vezes se deixa levar por pensamentos que geraram emoções, que geraram hormônios e que de repente você está angustiado, deprimido? Porque isso são tudo pensamento. Às vezes você está sentado no carro, dirigindo, bem, e de repente, brum, aquela nuvem negra. O que aconteceu? Você foi tomada por um pensamento. Um pensamento assim como uma nuvem surgiu na sua mente, na sua presença. Lembre sempre dessa analogia, você é o céu, os pensamentos são as nuvens. Uma nuvem apareceu no seu céu e você agarrou naquela nuvem. E de repente aquela nuvem, aquela emoção veio no seu corpo, gerou toda uma sequência hormonal no seu corpo que te levou para um estado negativo. Um estado que você passa a ficar aprisionada naquele estado. E percebam que o que aconteceu enquanto você dirigia, passando entre a 9 de julho e a Faria Lima? Nada aconteceu. Um pensamento surgiu. Puf. O que startou esse pensamento? Infinitas coisas. Uma música que você escutou no rádio, essa música que você escutou no rádio te lembrou e te remeteu a alguma coisa, um prédio que você passou, que você lembrou de alguma outra história no passado, um carro que cruzou com você, que você lembrou de um cliente, de um marido, de uma esposa, de alguma coisa, pum, veio. E isso te saqueou a sua paz, esse pensamento. Então percebam que o que nós estamos fazendo aqui é começar a identificar esses padrões de comportamento. É começar a identificar esses pensamentos que vêm e vão. E você passar a não se deixar levar por eles. Então o que a gente precisa fazer se a gente quer mudar o nosso futuro? Se a gente quer mudar o nosso sentimento? Se a gente quer mudar o que somos, o que queremos ser, o que vamos nos tornar? Mudar os nossos pensamentos. E para mudar algo, o que a gente precisa fazer é controlar. A mudança ela exige controle. Então se você quer mudar os seus pensamentos, se você quer mudar a sua reação a ele, você precisa controlar. Se você quer mudar o seu filho, todo mundo aqui quase quem deve ter filho. Se a gente quer mudar nossos filhos, o que a gente tem que fazer para eles? A gente tem que começar a controlar a rotina deles, controlar os hábitos deles, né? A gente não vai conseguir controlar 100%, mas pelo menos influenciar a rotina, influenciar o hábito, influenciar a leitura, influenciar os relacionamentos que eles têm, para não ter tanto relacionamento tóxico, para não ficar tanto tempo na internet. E se a gente quer mudar a nossa mente, a gente tem que fazer esse mesmo trabalho. E qual que é a ferramenta mais importante, mais eficiente, mais eficaz para você começar a controlar a sua mente, para começar a controlar a sua emoção? É a meditação. A meditação, enquanto a gente deixa a meditação na nossa vida como aquela coisa, a hora que der eu dou uma meditada, como se fosse algo meio à toa, meio não fundamental, você não vai conseguir ter esse controle sobre a sua mente. Imagina que for o objetivo de vocês falar inglês, falar chinês. Imagina que seu objetivo seja aprender a falar chinês, porque todo mundo está vendo a importância, né, da China e tudo. Aí você fala, quando der eu estudo 5 minutos de chinês.
A hora que der, eu pego ali no Duolingo rapidinho e faço 5 minutos de chinês. Você provavelmente nunca vai aprender a falar chinês, porque você não está entendendo a importância desse exemplo, no caso do chinês. Agora, controlar a própria mente é muito mais importante, é muito mais fundamental do que falar chinês. Até porque para você falar chinês, inglês, francês, qualquer coisa, fazer uma maratona, ficar com o físico que você quer, ter o foco que você precisa, sair da sua ansiedade, todas essas questões são mentais. Todas essas questões a gente só consegue resolver elas na nossa própria mente. Então, isso, gente, tem que ficar muito claro, porque a meditação ela tem que se tornar um hábito vital na vida de cada um de vocês. A meditação, e não é a meditação apenas a que eu tenho conduzido, essa é uma delas, vocês podem se identificar com várias outras. Transcendental, meditação mindfulness. A transcendental, como é que ela é? Você fica uma semana, não sei como é que é hoje à noite, quando eu fiz na época, é uma semana, tem um curso à noite, das 8 às 10, 11 horas, eles ficam te explicando o tanto que é importante meditar durante essa uma semana, e no final do dia você medita 20 minutos, eles te dão um mantra, que é um som. Aí você aprende. Só que o que vocês vão fazer lá é entender, é se conscientizar, ver exemplos da importância de meditar. A hora que você vai fazer mindfulness, é a mesma coisa. Eles vão te explicar o tanto que é importante, vão te dar exemplos e depois vão te dar 20 minutos para você fechar os olhos. O que nós fazemos aqui é uma meditação guiada. Essa meditação guiada, ela tem um poder muito grande também de te orientar, te levar para aquele caminho. Então você pode escutar ela várias vezes. A gente subiu, acho que mais de 40 meditações aí dentro da nossa plataforma, ali no YouTube, depois eu compartilho com vocês, com vários tipos de meditações que eu fui conduzindo para vocês fazerem. Mas percebam que é sobre resistência, é sobre resiliência, é sobre persistir e resistir. É a nossa lente número 6. Então, se vocês pararem para pensar, fala, gente, quantas vezes você precisa ir na academia para você definir seu bíceps, ou seu peitoral, ou sua perna? Você vai um dia, vai lá e malha, levantou peso, fui lá 2 horas com o personal trainer, olha pro braço, ficou forte? Não. Aí você vai de novo, 2 dias, malha, olha de novo pro braço, fala, ficou forte? Não. Aí vai de novo, 3º dia, malha, tô com o braço todo dolorido já, olhei, meu braço tá igual, não vou mais malhar, porque não tô vendo mudança nenhuma malhando. Ou seja, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que a minha percepção tirada do além é que eu deveria malhar 3, 4 dias e deveria estar bem. Mas essa não é a realidade. O fato de eu achar alguma coisa não significa que essa coisa é o que eu acho. Só significa que eu acho algo que está errado. Então, quando a gente começa a ter essa conscientização que a meditação é algo que você tem que mergulhar e mergulhar, em um determinado momento, gente, vocês vão chegar num ponto da meditação de buscar isso dentro de vocês, que é a melhor sensação da vida. Não existe nada próximo. Nada próximo. Eu já tive todas as minhas fases de jovem, de experiências e químicos, já tomei ayahuasca, e vou te falar, depois que eu cheguei num nível que eu cheguei na meditação vipassana, sem nada de químico, porque a ayahuasca, a hora que você toma esse tipo de coisa, tem gente que gosta, não tem nada contra, mas você está sendo induzido por um químico, você está ali meio alucinando, vendo, não vendo, tem aquilo ali. Mas você não está na sua consciência total. A hora que você chega nesse ponto, a hora que você vai entrando para dentro de você, você vê sua célula, você vê seu átomo, você vê o núcleo da sua célula, você vê que você não tem início nem fim, você vê que você tem uma condensação maior aqui nessa região, depois ela vai ficando menos densa e se junta com tudo. A hora que você experiencia isso, fala, o que tinha de químico? Nada, só comida vegana, na verdade, um café da manhã por dia e só que eu comia. É uma experiência, gente, que não dá para descrever. É uma experiência assim, você vê, depois que você vê, não dá para desver. Você cruzou o rio. A hora que você cruza esse rio, você vai entender a importância dessa meditação.
Aí a nossa prática diária fala, dá para me chegar nessa sensação todos os dias? Não dá, eu não consigo. Tem gente que consegue, eu nunca consegui. Aliás, eu nunca consegui fazer a técnica Vipassana fora de lá. Porque para mim é sobre você vai mergulhando, mergulhando, mergulhando. Aí com eu fiz o retiro agora, semana passada, online, do Joe Dispenza. E ele traz umas meditações muito interessantes que ajudam bastante, pelo menos para mim, que já sabia o caminho para chegar naquele lugar, eu consegui chegar em 30, 40 minutos de meditação. E que é o que a gente vai fazer bastante em Trancoso, que eu tenho testado essas meditações com as pessoas que não fizeram Vipassana e tem funcionado muito bem também. Só que gente, a gente fazer um dia, fazer de novo, fazer de novo, fazer de novo, fazer de novo. É vocês se conscientizarem que realmente a meditação não é algo para ser feito de vez em quando eu tiver 20 minutos. Não, a meditação é algo que tem que ser prioritário. Quantas vezes por dia você faz a sua higiene pessoal? Quantas vezes por dia você escova seus dentes? Quantas vezes por dia você faz sua higiene mental? E a higiene mental ela é mais do que apenas uma higiene. A higiene mental, ela é sobre o controle mental, não é só sobre limpar, né, os pensamentos. É sobre você realmente crescer. Porque quando a gente entende essa importância, o que acontece? Nós temos vivido, hoje em dia, a maior parte das pessoas tem vivido em constante estado de guerra. É como a maioria das pessoas tem vivido hoje em dia. Constante estado de guerra. Então, o que significa isso, esse estado de guerra? Imagina um país em guerra. Um país em guerra, ele tem todo o seu investimento, todo o seu tempo, todo o seu dinheiro, todos os seus recursos focados em quê? Na guerra. Focados na defesa. Então, o nosso corpo, eu compartilhei aqui, ainda não, o nosso corpo, quando ele está nesse estado de guerra, ele está focado na defesa, focado na vida, na manutenção da vida. Então ele não deixa recursos para o crescimento. E não deixa. A hora que o país está em guerra, você pode ir lá, vamos fazer um teatro novo, vamos construir um hospital, vamos construir escolas. Ele não vai fazer isso, porque toda energia, todo dinheiro, todo recurso é focado na defesa. E quando o nosso corpo está em estado de guerra, nosso sistema límbico está ativo, nossa produção hormonal de luta ou fuga, ela fica o dia inteiro subindo e descendo no nosso corpo. Fica o dia inteiro produzindo esses hormônios. E o que acontece com o corpo humano nesse excesso de estímulo? Ele colapsa, porque o corpo não foi feito para suportar. A hora que você vê um gnuzinho comendo, ou um alcezinho ali na África, tá ali pastando e chega um guepardo, aquele bichinho corre, pum, ele corre, foge. Quando ele consegue escapar, daí a pouco o bicho ficou para trás, ele para de novo e começa a pastar de novo. Ele não fica ali pastando, nossa, que sufoco que eu passei uma semana atrás com o guepardo, nossa, hoje eu tô mal-humorado por conta disso. Não, aquilo já foi. Só que nós, seres humanos, a gente mantém isso na memória. Então a gente fica vivendo constantemente o nosso passado. A nossa mente vive no nosso passado, porque a gente carrega 90% dos pensamentos, das angústias, dos sentimentos, das emoções. Então a gente fica vivendo e remoendo o nosso passado. E a meditação é o que faz a gente se conscientizar disso e vir para o momento presente. E o momento presente é tudo que existe, é tudo que jamais vai existir. Todo o seu passado foi vivido no momento presente. Todo o seu futuro vai se tornar passado no momento presente. Então, quando a gente tem essa percepção, e agora fazendo o link aqui, na hora que a gente começa a levar isso para as nossas equipes, na hora que a gente começa a levar isso para as nossas lideranças, eles têm que entender, né, o que a gente tem que passar é que o sucesso na meditação, na vida pessoal, profissional, ele não vai vir com o primeiro dia que você foi lá e carregou um peso. Ele vai vir com a persistência, com a resiliência, com a resistência. Então, nós temos que ter dentro de nós essa força para persistir e resistir sempre. E temos que entender que o fracasso apenas existe quando vem acompanhado da desistência. Porque se você não desistir, não existiu fracasso. Existiu um passo para o aprendizado.
Lembre-se sempre de Thomas Edison. Ele fez 999 formas de não fazer uma luz. E na milésima ele acertou. Se ele tivesse parado nas 700, imagina que ele tivesse, vou fazer 700, e deu errado. Ninguém saberia quem é ele, estaríamos todos aqui no escuro. Mas ele foi até fazer. E por que ele foi até fazer? Porque dentro dele, ele já se conectou. Ele sabia que aquilo era possível, ele sabia que aquilo seria viável, seria viabilizado. Ele estava conectado no propósito dele. Então ele foi até dar certo. A hora que vocês pegam a biografia do Elon Musk, o cara tem ainda 50 anos, tá, né, super jovem ainda. Eu li as duas biografias dele, é incrível. O que ele está fazendo para colonizar Marte, o que ele está fazendo, disruptando a indústria automobilística, de foguete, de tudo, ele pôs até o último centavo dele, explodiu um punhado daqueles foguetes, até que o oitavo, quando já tinha zerado o dinheiro dele, deu certo. Com aquele dar certo, ele conseguiu pegar o dinheiro da NASA, pegou uma parte daquele dinheiro no contrato, espalhou na Tesla, e por aí foi. Mas foi sempre conectado, controlando, conectado ao propósito, entendendo que a resiliência e a resistência é fundamental. Então, a resiliência, né, a palavra, ela vem da gente realmente não romper, ela vem da física de você suportar a tensão. Aristóteles diz, né, a excelência não é um ato, ela é um hábito. Então, quando a gente quer buscar a excelência na vida, é sobre persistir e resistir. Então aqui tem algumas frases que eu gosto muito. Tem aquele grande filósofo, Rock Balboa. Essa frase é muito boa, eles devem ter pego de algum livro de filosofia, né? Não importa o quanto você bate, mas sim o quanto consegue apanhar e continuar lutando. É assim que se ganha. Marcos Aurelius, né? O impedimento para a ação promove a ação. O que está em seu caminho torna-se o caminho. Ou seja, aquele livro do Ryan Holiday, o obstáculo é o caminho. Então, quando a gente entende um obstáculo na nossa frente, o obstáculo é aquilo que ele faz parte. Se não existisse obstáculos, nenhum de nós teria o que fazer na vida. Todas as nossas empresas, nossos negócios, eles vêm para resolver um obstáculo para um cliente. E quanto maior o obstáculo, maior nossa capacitação tem que ser de tirar aquele obstáculo do caminho, de vencer aquele obstáculo. Então, Viva das virtudes, né? Aqui a gente traz a conexão do summum bonum. A gente entender que qualquer que seja a dificuldade que você tenha, qualquer que seja a resistência, qualquer que seja o que você tenha que fazer na vida, você tem que ter persistência e resistência, mas você nunca deve abandonar as suas virtudes. Você nunca deve fazer nada sem abrir mão das suas virtudes. E quantos exemplos a gente teve aí ao longo dos milênios das pessoas que abriram mão da própria vida para não abrir mão das virtudes. E tem uma história muito bacana dos Incas, que eles estavam sendo dizimados, né, pelos espanhóis, e os espanhóis foram indo e atacando, e os Incas tinham todo um código de guerra, um código de honra. Eles, no início de qualquer batalha, eles faziam uma oração e pediam que vencesse o mais justo. E os espanhóis vieram sem nenhum escrúpulo, sem nenhuma, né, norma de guerra, atacavam à noite quando eles não faziam isso, estupravam crianças e mulheres e matavam, né, aquele horror que aconteceu naquela colonização. E aos poucos foram dizimando. E um dia eles perguntaram para um dos que foram sobrevivendo, de um dos líderes dos Incas, perguntaram, mas escuta, vocês viram o que a gente fazia? Vocês viram que as táticas desonestas, tudo? Por que vocês não adaptaram? Por que vocês não mudaram ao longo da guerra? E a resposta foi, porque para nós só vale continuarmos caminhando sobre a terra e lutarmos sobre a terra, enquanto tivermos nossos valores. Porque sem eles, nada faz sentido. Não tem por que a gente continuar aqui sem eles. E isso a gente teve inúmeros exemplos, né? Hoje a gente dificilmente vai perder a vida, né, na nossa sociedade, pelo menos, pelos nossos valores e virtudes. Mas foi desde Galileu, Sócrates, Jesus, e por aí vai, que acabaram perdendo a vida por não acatarem, perder os seus valores e suas virtudes. E essa é aquela história que eu acho
mais linda, né, do Marcos Aurelius, que eu já contei para vocês, que quando os senadores perguntaram para ele por que ele era tão focado nas virtudes e nos valores. Então, essa aqui é uma reflexão que eu trago, né, que é quando a gente começa a entender que a regra na vida, qual que é a regra da vida? A gente nasce para quê? O que a gente tem que fazer aqui? Ganhar dinheiro, ganhar prêmios, ter filhos, casar, trabalhar. O que é? Sobre o que é essa regra? Se a gente nascesse numa quadra de futebol, todo mundo apareceu numa quadra de futebol, ninguém tem ideia o que é aquilo, viu um chão riscado ali, umas traves, uma bola ali, as pessoas iriam chegar e não iriam entender sobre o que era, né? Se ninguém ensinasse, aquela bola não sabia o que fazer com aquilo, outros iam fazer barra ali, outros iam, às vezes, apostar corrida de uma ponta a outra. Várias atividades poderiam surgir dali, porque ninguém teria, nesse exemplo fictício, teria recebido o manual de como que são as regras do futebol. Então a gente nasce também sem as regras, né? Sem o manual da nossa vida. E no meu ponto de vista hoje, o que eu tenho pego com esses grandes mestres, lendo e aprendendo e colocando em prática, que começou a fazer sentido na minha vida, é que o jogo da vida, a vitória, não é sobre você ganhar ou perder bens materiais, fama, alimentar o próprio ego, mas é sobre a nossa capacidade de praticar nossas virtudes e nossos valores em quaisquer circunstâncias. Ou seja, né, apesar dos desafios que a vida vai nos trazendo, o poder de vencer está sempre nas nossas mãos, desde que a gente entenda que essa é a regra. E quem que trouxe, né? Quem que veio de acordo com essa regra? Quanto melhor você vai ficando nisso, mais difícil o jogo vai ficando, mais difícil vai ficando. Qual foi um jogo dos mais difíceis que existiu? Jesus. Foi e machucado, espetado, e humilhado, e cuspido, e sangrado, e batido, e crucificado até o último instante. Senhor, eles não sabem o que fazem, perdoa-lhes. O que ele pregou? Amor, sabedoria, caridade, compreensão. Né? O que Buda pregou? O que Maomé pregou? O que Moisés pregou? O que Krishna pregou? Todos pregaram a mesma coisa. Todos pregaram as virtudes. Pode ler, todas as escrituras são unânimes nesses pontos. Não tem diferença entre nenhuma delas. Então, a gente viver e praticar nossas virtudes. A virtude proporciona uma alegria eterna e tranquilizadora, mesmo que surja algum obstáculo, mas como a nuvem passageira que se interpõe, mas nunca prevalece contra ela. Esse de Paulo do Coríntios eu acho muito bonito também. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então sou forte. Acho linda essa passagem aqui. Acho linda. Sinto prazer, né? Porque a hora que você sente prazer na dor, não é no sentido de você virar uma pessoa... como é que fala? Quando gosta de masoquista, né? É no sentido de você falar, qualquer que seja essa luta que eu tenha, eu vou vencer, porque eu sei que é sobre as virtudes. Então eu sinto prazer nas fraquezas, porque eu sei que eu estou sendo testado e eu sei que eu vou vencer. É sobre isso. Eu vou vencer, pode vir mais, pode vir mais, pode vir mais. Persistir e resistir. Então quando foi perguntado para Confúcio, lá 2.500 anos atrás, Confúcio, sobre o que é a vida, ele diz, se pudesse resumir uma única palavra, ele diz, a palavra seria tolerância. E quando perguntou para Epiteto, né, ali na Grécia, do outro lado do mundo, Epiteto disse, a vida é sobre duas palavras, é sobre persistir e resistir. Ou seja, persistir e resistir é sinônimo de tolerar. Então é sobre isso. Então vamos fazer uma meditação agora, vai ser muito legal essa meditação, para a gente colocar essa nossa resiliência, disciplina em prática. Vamos sentando numa posição ereta,
não deitem na cama, nada disso, porque vocês vão perder a meditação, que vai ser muito legal essa meditação. Então vamos, gente, fechem os olhos, inspirem, expirem, vão se conectando a seu corpo, vão se conectando ao momento presente. Vão acalmando. Inspirem. Profundamente, segurem o ar. Soltem. Mais uma vez, inspira. E trazendo ar lá no peito, enche o peito e segura. Sente o oxigênio no peito, segura, segura. Solta, expira. Mais uma vez, inspira. Vai se conectando. Prende no peito. Solta o ar. Agora a gente vai contar de 3 a 1 e vocês vão entrar no nível alfa. É o nível mais profundo da sua mente, é o nível mais calmo, é o nível de maior concentração. E para isso eu vou contar de 3 a 1. E a cada número que eu contar, você vai visualizar esse número 3 vezes. Você pode visualizar como se fosse um outdoor, um número digital, como você quiser. 3, 3, 3. Visualize o número 2, 2, 2. Visualize o número 1, 1, 1. Agora você está no nível alfa de relaxamento, já um nível mais profundo. E você vai colocar toda a sua atenção agora no topo da sua cabeça. Você vai relaxar toda essa região. Vai relaxar seus olhos, seu escalpo, sua testa. Vai sentindo todo o ar fluindo pelo seu pulmão, enquanto você vai relaxando o seu rosto. Relaxa seu nariz, sua bochecha, sua língua, sua garganta, seu pescoço. Relaxa seus ombros e sente uma luz muito forte entrando do topo da sua cabeça e percorrendo todo o seu corpo. Perceba que essa luz é uma luz de cura, uma luz verde, muito forte. Ela vai permeando o seu corpo, toda a sua aura, de ponta a ponta. Agora você relaxa seus braços, seus antebraços, suas mãos. Relaxa suas costas, a cintura. E agora você vai relaxar todos os seus órgãos internos. Iniciar pelo coração. Sinta toda a energia do seu coração, seu sistema vascular, suas artérias, suas veias. Foque sua atenção por um instante no coração e sinta ele batendo. E sinta gratidão por essa energia do seu coração. Vai sentindo seu coração batendo, essa energia circulando no seu corpo. Agradeça por mais esse dia, por mais essa experiência fantástica que você está tendo hoje. Agora foque toda a sua atenção no seu sistema respiratório. Atenção nos seus pulmões, nos seus alvéolos. Perceba que também todo esse ar, todo esse oxigênio está conectado ao seu corpo,
Perceba a complexidade de troca gasosa, os milhares de litros que você respira a cada dia. Seja grato, grata por ter esses órgãos funcionando com tanta harmonia. Agora você vai focar toda a sua atenção no seu sistema digestivo, sua boca, esôfago, intestino, seu estômago, fígado, seus rins, sua bexiga. Jogue energia em todos esses órgãos e tenha gratidão por ter um sistema digestivo tão perfeito, com tanta harmonia e tanta luz. Seu sistema límbico, sua produção hormonal, sistema reprodutivo, genitais, vai relaxando todo o seu corpo, nádegas, coxas, joelho, panturrilha, seus pés. Sinta todo o seu corpo relaxado de ponta a ponta. E agora você vai se visualizar, se imaginar, saindo do seu corpo, nesse instante. E ao sair dele, você começa a observar o seu corpo do lado de fora. Dê um sorriso para ele. Tenha gratidão por ter esse equipamento tão fantástico, tão perfeito, tão incrível para o seu uso. A cada dia que você acorda, você pode entrar nesse corpo, experienciar tudo aqui nesse planeta através desse corpo. Você pode enxergar esses olhos perfeitos, sentir o cheiro das coisas, o sabor, escutar tudo que você deseja, sentir. E seja especialmente grato, grata por esse cérebro que você tem aí dentro deste crânio. Esse computador tão perfeito, tão fantástico. Cuida automaticamente sem que você tenha que pensar a respeito do funcionamento dos seus mais de 37 trilhões de células. Seu sistema digestivo, vascular, hormonal, respiratório. Imagine a complexidade que é manter tudo funcionando, a cada instante levar oxigênio, a cada instante. Cada célula sua recebe moléculas de oxigênio, devolvem gás carbônico. Imagine a complexidade de logística da operação do seu corpo. E você não tem que pagar R$1 para ninguém por usar esse equipamento tão fantástico. Tudo coordenado por essa mente fabulosa que você tem. Perceba a conexão de tudo que você já fez até hoje, tudo que você já aprendeu, todos os hábitos que você criou, todas as ações que você tomou, todas as palavras que você disse, todos os sentimentos que você já teve, tudo que você experienciou até hoje foi produzido, captado, reproduzido por essa mente, por esse cérebro seu. Perceba o poder dentro de você, o poder da sua mente, do seu cérebro. Tente visualizar dentro do seu cérebro os bilhões e bilhões de sinapses sendo geradas, armazenando as ideias, armazenando os sentimentos, as emoções. E agora você vai visualizar aí onde você está, uma tela enorme, a sua tela da vida. E nessa sua tela da vida, ela cobre todo o seu horizonte. 15 graus acima da linha do horizonte, ela se inicia. E nessa tela você pode produzir, reproduzir, viver, reviver, tudo o que desejar. Essa tela é onde se iniciam todos os processos da sua vida. Essa tela que agora de forma consciente
você está tendo acesso a ela, é onde são gerados, criados seus pensamentos, é onde são gerados, criadas suas emoções, é onde é desenhado o seu futuro, é onde são desenhadas suas palavras, suas ações, seus hábitos. Tudo existe nessa tela. Você não é capaz de fazer uma única ação aqui de fora que não venha primeiro desse universo, da sua tela mental. E perceba que nesse exato momento você vai ordenar que ela fique em branco. Ela está completamente em branco nesse exato momento. E nesse exato momento você tem a capacidade de criar tudo que desejar, de viver a vida que desejar, de gerar os pensamentos que vão gerar suas ações, que vão fortalecendo os seus hábitos. Tudo é criado nesse local. Então agora nessa tela você vai visualizar. Você vai escolher um hábito para a sua vida. Apenas um nesse momento. Um hábito que você deseja iniciar a partir de hoje. Ou um hábito que você deseja parar a partir de agora. Um hábito nocivo, um vício por bebida, algum tipo de comida, drogas, cigarros, qualquer coisa que você deseje parar. Ou iniciar o hábito de meditar, talvez seja o hábito mais fundamental, porque a partir dele você irá controlar todos os demais hábitos. E se visualize nesse exato momento, imaginando o seu dia de amanhã. Apenas o dia de amanhã, a quarta-feira. Você vai ter alguns instantes para visualizar, eu vou ficar em silêncio, você vai visualizar como o seu dia vai iniciar. Quais reuniões você tem agendada? Como você gostaria que essas reuniões se desenrolassem? O que você gostaria de dizer para quais pessoas? Quem você gostaria de encontrar? Desenhe seu dia perfeito. Que horas você vai acordar? O que você vai se alimentar? O que você vai malhar? Meditar. Visualize seu dia de manhã da forma perfeita como você quer que ele aconteça. Que horas você vai acordar? Veja que horas você vai colocar o despertador e você vai acordar 5 minutos antes do despertador. Dê essa ordem agora para o seu cérebro. 5 minutos antes do despertador tocar, você estará acordado, acordada amanhã. Visualize todas as suas reuniões do dia, o momento que você vai meditar, o momento que você vai se exercitar, cuidar desse corpo tão perfeito. Perceba que o próprio ato de cuidar desse corpo, de ter gratidão por ele, de cuidar dele, dar as proteínas, os carboidratos adequados. Afinal, você não coloca graxa dentro do tanque do seu carro. Por que você cuida melhor de um automóvel do que desse corpo perfeito que você tem? Você não coloca álcool onde só pode ir gasolina. Então dê essa atenção para o seu corpo, para o seu templo de vida. Estará com você até seu último segundo nesse planeta. Cuide dele. Cuide da sua mente. Cuide dos seus pensamentos. Cuide dos seus hábitos. Cuide do seu futuro. Ou melhor, crie o seu futuro. Ninguém vai criá-lo por você. Apenas você pode criar o seu futuro. Perceba que nessa tela você pode criar o que quiser. Agora visualize em detalhes todo o seu dia de amanhã. E amanhã você vai viver esse dia exatamente
como está planejando viver. Qualquer coisa fora do esperado, qualquer coisa diferente, você perceberá no mesmo instante, porque você já tem esse dia perfeito moldado na sua mente. Qualquer situação externa que altere ou desvie seu planejamento, você estará em paz, com calma, com foco e com conhecimento de como o dia deveria ser, para que na medida do possível você transforme qualquer situação e traga de volta para o seu dia imaginado. Agradeça, seja grato, grata ao universo, à energia, a Deus, como você queira chamar. E se comprometa, a partir de agora, usar toda a sua força mental, toda a sua disciplina em prol dos seus sonhos, em prol de construir a vida que você deseja. Perceba que as coisas vão acontecer, vão continuar acontecendo e que está tudo bem, porque agora você tem uma força mental, uma resiliência, uma determinação, uma decisão. Qualquer que seja a circunstância externa, você tem a força interna para aceitá-la, para transformá-la e para aprender com ela. Sempre dentro dos valores, sempre dentro das virtudes, sempre dentro da bondade, sempre dentro do amor. Perceba que você é um ser impermanente, como todos nós, estamos de passagem, tendo nossa experiência humana, mas somos seres espirituais, seres de luz, seres infinitos, e que temos esse breve período ao qual estamos vivendo essa experiência humana. Perca seu medo, perca sua dor, relaxe, seja feliz, seja grato, grata. Lembre-se que tudo que você tem é esse momento, o momento presente. E esse momento presente acontece a cada instante. E a cada instante você tem na sua mão a sabedoria para agir de forma racional, para agir de forma coerente, para agir de forma determinada, para agir com valores e virtudes. E agora não mais você vai deixar que essas experiências te tomem sua paz, te tomem sua calma. Você vai sempre perceber as situações a cada instante, cada estímulo. Vai perceber que muitas dessas situações não cabem reações, não cabem palavras, cabe apenas o silêncio e a calma, cabe apenas a não reação e a calma. E esse poder está em suas mãos. Faça para você mesmo um compromisso de manter essa força, essa luta e esse controle da sua mente. Sinta essa energia subindo no seu corpo, toda essa força, toda essa gratidão ao universo, a Deus. Visualize as pessoas que você mais ama na sua tela nesse exato momento. Seus filhos, filhas, esposa, marido, pais, irmãos, estando eles vivos ou não. Visualize todos eles na sua tela da vida. E perceba essa troca de energia com eles nesse exato momento. Abrace-os, agradeça-os por tudo. Perdoe todas as pessoas às quais você tem alguma mágoa. Tire do seu peito a dor. Lembre-se que a raiva é um veneno que você toma esperando que o outro morra, que o inimigo morra. No entanto, o único envenenado está sendo você. A raiva é um castigo que você se dá por algo de errado que outra pessoa fez.
Não se faça isso. Se perdoe. Perdoe o mundo. Tire esse peso de você. Sinta leveza, sinta a sua conexão. Sinta o amor dentro do seu peito agora. Relaxe. Dê um sorriso largo, de gratidão, de amor, de emoção. E agora, com essa determinação, com essa invencibilidade, você vai voltando para o seu corpo. Entra de volta no seu corpo. Muito amor, com muita gratidão por esse corpo, por essa mente, por esse cérebro, por essa experiência tão fantástica que você está vivendo. Ter vindo de uma família tão privilegiada, em uma situação de vida tão privilegiada. Perceba o quanto você tem frente a 99,9999% das pessoas nesse planeta. Seja grato, grata por tudo. E agora com essa energia você começa a sentir seu corpo novamente. Começa a sentir o peso das suas pernas, dos seus braços, do seu pescoço, do seu ombro. E muito lentamente, de olhos ainda fechados, você vai ficando de pé, sentindo e ao ficar de pé, você coloca as mãos nas suas cinturas. Lembre-se que essa posição de poder estimula toda a sua produção hormonal, te trazendo ainda mais confiança, ainda mais segurança, ainda mais força. Você inspira e expira lentamente. E agora eu vou contar de 3 a 1. E ao contar 1, você estará de volta, se sentindo mais desperto, mais forte, mais confiante, se sentindo muito melhor do que antes. 3, você vai voltando, voltando. 2, cada vez mais e mais. 1, você está de volta, se sentindo muito melhor do que antes. Bem-vindos de volta! Quem quer compartilhar comigo a experiência agora? Ricardo, como é que foi para você, meu amigo? Tá no mute. Foi muito bom. Então, eu simplesmente reagi. A gente sai do nosso corpo e é muito gostoso. E dá uma paz, uma tranquilidade. E realmente, eu estou fazendo todos os dias de manhã, né? 5 minutos. E eu não tenho muita facilidade de conectar 100%, né? Eu quero ficar no momento presente, mas a gente vai para o futuro, volta para o passado. Eu ainda não tenho essa capacidade de focar 100%, mas eu estou aprendendo. Estou gostando de fazer. É muito bom. Isso é prática. E é prática. Tem um filme que ganhou Oscar, não sei qual Oscar que ele ganhou, que é A Incrível História de... Deixa eu ver aqui. A Incrível História... A incrível História de Henry Sugar. Alguém assistiu ele? Esse aqui, ó. Com Ben Kingsley.
A Incrível História de Henry Sugar. É um filme diferente, é meio que um filme tipo um teatro, na verdade. E aí tem algumas histórias, essa aqui é a primeira história, são contos. E nesse conto aqui, com Ben Kingsley, ele conhece um indiano, ele é um cara que ele aprendeu a enxergar sem usar os olhos. Existe isso aí na tradição indiana, existe essas histórias todas. Eu nunca conheci ninguém, mas eu não duvido. E o que o cara falou pra ele? Ele falou que ele tinha que iniciar um treinamento. Ele falou, como é que é o treinamento? Ele falou, o treinamento é muito simples. Você escolhe um objeto qualquer. Aí ele falou, tá bom, vou escolher a foto do meu irmão. Ele falou, isso, você escolhe esse objeto e você fica 3 minutos e meio com esse objeto na mente, sem pensar em nada além desse objeto. Aí o cara falou, é só isso? Ele falou, só isso. Só você a hora que você conseguir fazer isso, ficar por 3 minutos e meio com um objeto na sua mente, sem vir nenhum outro pensamento, você vai conseguir enxergar sem os olhos. Ele falou, e quanto tempo geralmente para fazer isso aí? Ele falou 30, 40 anos mais ou menos, a média das pessoas. Aí, assim, alguns um pouco mais, outros um pouco menos. Ele falou, eu vou levar 30, 40 anos para ficar 3 minutos e meio com o objeto na mente. Ele falou, vai, a média é essa. E é muito interessante porque, olha o tanto que é simples, né? A gente, se você cronometrar, à medida que você vai meditando, você fica alguns segundos, depois você fica um pouco mais. E quanto mais tempo você fica, quanto mais se silencia, mais profundo você vai ficando. Só que também não é sobre você... Vamos supor, vamos dar uma analogia com mergulhar. Na hora que você vai mergulhar, você fica 1 minuto mergulhando fora d'água. Se você quiser ficar 10 minutos embaixo d'água, você pode ficar ou 10 de 1 minuto mergulhando, ou 20 de 30 segundos, né? Ou 30 de 20 segundos. Você vai ficar ao mesmo tempo 10 minutos embaixo d'água. Na meditação, é a mesma coisa. Você não precisa, obviamente, quanto mais você consegue, melhor. Mas o importante é esses tempos que você fica, essas imersões. Então você ficou 2 segundos, depois você ficou 10, daí a pouco você começa a ficar 15, aí você passou 20 minutos ficando de 15 em 15 segundos. Isso o que começa a fazer? Imagina o seguinte, as nossas células, a hora que a gente pega um átomo, a gente pega 2 átomos, eles tem um núcleo e um elétron, dependendo do átomo, alguns elétrons em volta. A hora que você junta 2 átomos, você tem uma energia em volta desses átomos, uma energia muito forte circulando 2 átomos para se formar uma molécula. Essa energia tem um campo magnético em volta dela. Então 2 átomos. A hora que você junta um punhado de átomos, você tem uma grande molécula. A hora que você junta um punhado de molécula, você começa a ter uma célula. Então uma célula são várias moléculas com vários átomos e um campo energético muito mais forte. Aí a hora que você junta várias células, você faz um órgão. Um coração, por exemplo, um braço, uma unha, você faz um órgão, um campo energético ainda maior, tudo energia. A hora que você junta vários órgãos, você faz um ser humano. Então, é tudo energia. A hora que a gente começa a controlar nossa mente, entrar no nível mais profundo, no nível alfa, ou no nível delta, ou no nível teta, que você vai diminuindo essas vibrações, você aumenta a cadência, vai diminuir a frequência, você entra no nível mais profundo, você começa a experienciar no seu corpo e na sua mente uma maior sincronicidade de energia. Então você começa a ter uma coerência energética, corpo, mente e alma. E você consegue fazer isso através do coração. E hoje, esse tipo de estudo, eles são medidos. Então, olha aqui, eu vou compartilhar com vocês alguns slides aqui, para vocês terem uma ideia, o tanto que é fantástico, que eu estou mergulhando bastante no Dr. Joe Dispenza, porque os estudos dele são fantásticos, e eu vou levar bastante disso aqui lá para Trancoso. Então olha isso aqui, para vocês verem que coisa maravilhosa, quer ver? Espera aí, no outro aqui, deixa eu ver se é esse aqui, ó. Então, Monday, all of a sudden, mind wiring those circuits, hardwiring in the brain, and then. Acho que é esse aqui, ó. So let's give some pictures here to just cement it. That inductance. Olha isso aqui que interessante, ó. You got it? Doesn't have a field like that. The field around the magnet looks like that.
Ó, eu vou pôr aí para quem não está com inglês. Então, se vocês pegarem um ímã ele tem esse ponto, polo norte e sul. É tridimensional, né? Se você jogar num papel ali um fragmento de metal, a gente enxerga ele. A hora que você olha o nosso corpo humano, ele tem o mesmo campo magnético norte-sul, que ele inicia na base aqui nos genitais, no períneo, e ele vem subindo para os nossos campos energéticos. Quando a gente começa a controlar a nossa mente, a nossa meditação, a gente começa a trazer essa sincronicidade no nosso campo magnético. Isso tem uma influência direta na criação das suas células, na reposição das suas células, na reposição dos seus hormônios. Tem uma influência direta em tudo isso. Então, olha aqui. Peraí. Ó. Aqui, ó, as frequências da meditação. O nosso dia a dia, a gente fica nesse beta. É a mente agitada. É o nível a frequência medida por equipamentos, ela tem esse tipo de leitura. A hora que você começa a entrar em alfa, ela já é uma sequência, ela já é mais lenta. É a hora que você está em momento de aprendizado, é a hora que você consegue captar. Em teta, ela também oscila, mas é a hora que você dorme. Só que você consegue chegar nesses níveis meditando sem dormir, só que você desliga seu corpo nesse momento. E o delta já é um nível mais profundo. Então, a hora que a gente vem aqui, ó, os ciclos, né, medidos por segundo, a hora que você está na sua mente aqui, o seu subconsciente, o que você começa a aprender, quando você começa a focar em alguma coisa, a hora que você está no momento super agitado, você está nessa parte externa. A hora que você está no momento de começando a entrar em introspecção, acalmando, você está aqui. Aí você tem sua mente analítica. A hora que você entra em meditação é quando você começa a acessar o seu subconsciente, o seu 95% que só seu corpo que usa, que você não tem esse uso direto. Eu estou compartilhando minha tela ou estou falando sem compartilhar a tela? Estou compartilhando, né? Estou compartilhando. Ah, tá. Daqui a pouco falou, mas não compartilhei nada. Peraí aqui. Então a nossa consciência, né, o nosso neocórtex, que cuida de toda a nossa capacidade cognitiva, o nosso sistema límbico, que cuida de toda parte das nossas emoções e dispara tudo. Então hoje a neurociência está trazendo para a gente esses conhecimentos, esses padrões. E a meditação, ela vem sendo medida, vou mostrar para vocês uns cérebros aqui, ó, como é que eles medem as frequências de joules e quilojoules das salas de meditação durante as meditações. Então isso aqui no Dr. Joe Dispenza, ó, dia 1, como é que estava a energia captada na sala. Dia 2, dia 3, dia 4. Aqui, como é que estava a média de energia durante o dia, a base, no início do processo, depois avançando. E o que essa energia cria? Eles pegaram vários estudos de idosos, essa aqui foi feita por Harvard, que eles colocaram eles durante o final de semana num retreat de 5 dias, pessoas entre 70 e 80 anos, com todos os estímulos dos anos 50, quando eles tinham 20 e 30. Música, comida, os vídeos, as revistas, a televisão. Ao final desse período, essas pessoas, essas 80 pessoas estudadas, eles tinham os dedos alongaram, né, a artrite diminuiu, a sua coluna ganharam altura, a sua capacidade cognitiva aumentou em 60%, estavam jogando futebol no final do período, porque eles deram para a mente deles a sinalização de que eles eram jovens, a mente começou a criar e a fazer essa neuroplasticidade, né, a epigenética. Então o que eles estão descobrindo? Que o nosso corpo tem, nosso gene, quando eles foram mapear o DNA, descobriu que a gente tem em torno de 25 mil genes, 24.800 alguma coisa, 25 mil.
Só que nós temos mais de 140 mil tipos de proteínas diferentes para o funcionamento do nosso corpo. E o que eles foram ver? Como é que esses 20 produzem essa capacidade? Não é um para cada. Eles descobriram que os nossos genes é como se fosse uma coisinha que se ativa ou desativa cada parte dele para fazer as combinações. Aí eles foram estudar o que é ativa ou desativa e foram descobrir que só 5% das doenças têm alguma base genética e que os demais é o meio. Então o meio que você está exposto, que gera o seu pensamento, que gera a sua reação química hormonal, é o que ativa ou desativa. É o que gera doenças como câncer, artrite, alergias e várias outras doenças. Então isso hoje está sendo provado. Saiu do campo do esotérico e está no campo da ciência. E nesses estudos aqui ele vem trazendo com medições. Então ele mostra aqui, ó, medições da aura da pessoa antes e depois das meditações, o tanto que altera o campo hormonal dela. Então medido a aura dela, como é que aqui depois ela está mais forte. Foi pegando aqui, ó, vou pegar os do cérebro, ó. O que está em vermelho é hiperatividade, o que está em azul é hipo, é menos atividade, né? Então, a hora que eles vão fazendo, antes da meditação, como é que está a coerência cerebral, depois da meditação. Então, eles vão fazendo e avaliando como é que está essas descargas. Parkinson, ele teve casos de cura de Parkinson, fazendo essas meditações. Ele tem todo tipo de coisa que vocês imaginarem, gente, e tudo documentado. Olha aqui, ó, RED, energia incoerente, depois da meditação, como é que isso vai equalizando no cérebro. Tudo medido, ó, Parkinson disease, ele vai explicando isso tudo. Então, o traumatismo craniano, como é que foi medida as zonas deltas, dores de cabeça, várias coisas aí, antes e depois. Então, gente, os resultados são fantásticos. Eu recomendo muito vocês lerem Você é o Placebo, Supernatural, Como Quebrar o Hábito de Ser Você Mesmo, porque ele traz esses estudos. E olha que interessante aqui, ó. A amplitude, isso aqui é a amplitude da mente, dos pensamentos, antes, durante e depois da meditação, feito com eletrodos. Então percebam que a pessoa veio com os vários níveis de amplitude aqui. A hora que ela entrou em meditação, ó, começa a ter a coerência. Aqui, ó, deixa eu ampliar para vocês, às vezes está ruim de ver aí. Esse aqui também é ruim de... Aqui, ó. Então vocês veem que ela vem vindo aqui, olha o tanto que aumenta a amplitude. A hora que aumenta a amplitude é que aumenta a profundidade, aumenta a quantidade de ondas, você está no nível mais profundo. Então ele vai mostrando, ó, a hora que você junta, você entra em coerência, é igual na onda, né? A hora que você entra duas ondas em coerência, a onda dobra de tamanho. E os impactos que isso tem, ó. Olha aqui, ó, durante a meditação, como é que estava a mente da pessoa meio incoerente, aqui, pum, depois pós-meditação. Então ele tem muito, olha essa aqui que incrível, 40 segundos de meditação. Então ele vai mostrando estudo atrás de estudo do poder que isso tem. Então, qual que é o take home disso tudo? O take home é o nosso pensamento altera a nossa criação hormonal, que altera as nossas células, que altera as nossas ações, que altera os nossos hábitos, que altera a nossa vida. Então, mais uma vez, é sobre a gente realmente entender isso, aceitar isso e trabalhar com isso. Trabalhar com essa certeza.